Como é bom ver Cate Blanchett atuando. Vai ser só essa abertura porque essa mulher é maravilhosa. Bom, eu queria deixar claro que eu tô gravando esse vídeo no dia que foi a cabine de imprensa de Tar, na quinta-feira, no mesmo dia que saíram as indicações do BAFTA. Eu não vou comentar sobre o Oscar, porque as indicações, no momento que você está assistindo a esse vídeo, já saíram, mas quando eu estou gravando o vídeo ainda não saíram as indicações de Tar. Bom, Tar é o novo filme do Todd Field e que tem como sua grande estrela a Cate Blanchett, apesar de um grande elenco, né? Aqui a gente tem a Nina Hoss, que é uma das minhas atrizes favoritas do momento também. A gente tem a Naomi Merlan também, que é uma grande atriz. O Mark Strong também tá num pequeno papel. Entre muitos outros aqui é um grande elenco, mas quem brilha acima de tudo, e o Todd Field faz questão de exaltar ela, é a Cate Blanchett. É o filme dela, mas é mais do que só o filme dela, digamos assim. O Todd Field aqui ele propõe uma ideia que poderia dar muito errado, mas que para mim funciona muito bem. Ele vai falar de forma até bastante clara sobre arte, né? Aqui é um filme que vai pegar a música, ou a música clássica, a música erudita, como se fosse o seu primeiro plano, mas acima de tudo é um filme bem silencioso, né? A gente tem alguns momentos mais energéticos de música, quando ela está ensaiando, alguns momentos um pouco de trilha sonora e tal, mas no geral é um filme que vai se usar muito do silêncio e do som ambiente, mas um som ambiente sempre com pequenos ruídos de fundo, quase sempre, né? Até por isso o filme ele faz um bom trabalho de som para ressaltar alguns sons dentro da cena, né? Então tem um pequeno som ali que está incomodando e a gente vai escutar aquilo justamente porque o resto parece que está tudo em silêncio. Por que estou falando isso? Porque apesar de ser um filme sobre música, ele é silencioso não também à toa, porque é um filme que a música aqui vai ser o grande exemplo, mas ele vai funcionar para uma discussão mais abrangente sobre arte de forma geral. Então ele vai conseguir unir duas coisas que parecem muito distantes. Por um lado, uma construção mais dramática, essa ideia de um mito que vai sendo destruído aos poucos, então é uma narrativa de decadência dessa personagem, e isso é muito dramático, digamos assim, mas ao mesmo tempo tem um tom satírico também, envolvendo também essa personagem. É um filme que até satiriza a Lydia Tar, aqui interpretada pela Cate Blanchett, mas nunca a retira de um lugar de ser humano, digamos assim. Porque o filme, para mim, ele vai falar, acima de tudo, sobre arte nessa perspectiva, né? Claro, ele vai satirizar, de certa forma, essa ideia de um grupo que se apropria da arte como se... um grupo meio elitista até, que se apropria da arte como se a arte fosse só deles, mas de certa forma Tar vai falar acima de tudo sobre o humano por trás da arte, o artista. Essa discussão até de que não se existe arte sem o ser humano. Uma inteligência artificial, por exemplo, não conseguiria fazer uma obra de arte, porque a obra de arte é uma coisa muito mais... é uma coisa muito menos científica, digamos assim, e é uma coisa muito mais de uma expressão do artista. Então é algo que não tem uma fórmula para ficar pronta, por mais que muitas pessoas sigam espécies de fórmulas, mas no final a obra acaba sendo algo muito subjetivo, algo que só o humano é capaz de criar. E o filme ele vai falar justamente sobre isso, sobre o artista por trás da obra ou sobre os artistas por trás da obra. Ele vai pegar essa discussão sobre arte e vai trazer para o espectro humano, digamos assim. Não à toa, o filme ele abre e logo em seguida já tem os créditos iniciais, que não são créditos iniciais que a gente está acostumado, justamente porque aqui os créditos iniciais vai contemplar todo mundo que foi responsável por alguma coisa nessa produção. Então, logo de cara, com esses créditos iniciais, o Todd Field já está falando pra gente, olha, a importância de cada artista presente em uma produção. Essas pessoas realizaram essa obra. Essa obra, ela existe por causa de seres humanos. E acho que a discussão vai estar muito dentro disso desde o começo, né? A gente vai ver uma narração logo de abertura ali, com alguém falando todos os feitos da Lydia Tar, e a gente não sabe quem está falando porque a câmera tá nela dentro de um túnel escuro, e a gente vê que ela tá desconfortável, ela tá apreensiva. A gente vê um ser humano ali que vai
ser desconstruído e vai construir uma persona a partir do momento que ela sobe no palco. Então o filme ele vai construir justamente esses dois lados dessa personagem. A personagem que precisa ser esse mito, essa personagem a ser alcançada, esse grande símbolo, digamos assim, que é a personagem que sobe no palco e é a personagem que a gente vê interagindo com outras pessoas. E a gente tem talvez a verdadeira Lydia Tarr, digamos assim, que é aquela personagem que a gente vê quando ela tá sozinha. E aí a escolha da narração do Todd Field vai ser quase sempre a gente vai estar acompanhando essa personagem, tudo próximo dela, não necessariamente pelo ponto de vista dela, mas a gente está sempre próximo dela, observando ela tanto nos seus momentos mais imponentes, mais pomposos, nos momentos que ela cresce em cena, e a Cate Blanchett faz isso como ninguém, né? Como ela domina tudo, como ela tem uma elegância, mas ela vai construir essa personagem de uma forma ambígua também para esses momentos em que ela soa até meio ridícula, que é no momento onde o filme vai satirizar um pouco de toda essa lógica. Então, de certa forma, pelo menos na minha opinião, o Todd Field está falando sobre a arte e o artista nesse espectro. Um espectro imperfeito, um espectro cheio de problemas mesmo. Essa discussão que ele vai trazer de uma forma mais satírica sobre esse pessoal que domina a arte e tudo mais, mas no final vai ser uma defesa do artista. Esse artista que é imperfeito, mas que é necessário para a construção de uma obra de arte, porque sem esse ser humano por trás não existe obra de arte, digamos assim. É sobre isso, para mim, Tarr acima de tudo. Ele vai fazer essa construção, essa desconstrução talvez do mito que é a Lydia Tarr diante dos nossos olhos, mas ele nunca vai desumanizar essa personagem, porque é importante que ela seja humana, é importante que ela seja humana justamente para ela poder ser a artista por trás de alguma obra. E eu acho muito curioso, e isso fica muito claro também na espetacular atuação aqui da Cate Blanchett, como parece que ela só é sincera quando ela realmente está falando sobre arte de uma forma mais pessoal, digamos assim. Quando ela não está querendo ser maior do que ninguém necessariamente, quando ela simplesmente está falando aquilo que para ela é arte. E ela sempre vai falar de arte como essa expressão. E aqui vai ter essa ideia de arte não como algo necessariamente original, no sentido de criar algo do zero, mas como a importância do artista justamente em dar uma visão própria para aquela obra de arte. Aqui ela usa vários exemplos, por exemplo, de pegar obras de outros artistas e você tornar pessoal a partir do momento que você modifica aquilo de alguma forma e dá uma característica nova. A gente tem, por exemplo, no cinema o que foi o maneirismo, que de certa forma fazia isso, pegava o cinema clássico e o alterava e o exagerava em vários sentidos. Então, diretores como Brian De Palma, talvez seja o grande exemplo, fez isso durante toda a carreira dele, ou durante grande parte da carreira dele, pegando filmes do Hitchcock e não os replicando, mas os modificando de alguma forma, os exagerando, que é o grande nome do maneirismo, digamos assim. Então, aqui a discussão vai ser justamente essa. A arte como algo que não é tocável, digamos assim. A arte é algo que a gente acaba sentindo, que a gente acaba tendo sensações, que podem ser sensações diversas em cada uma das pessoas que está assistindo ao filme ou escutando uma música. Ela fala até aqui, né, de tocar no sublime, digamos assim. É algo que não pode ser explicado. Arte não pode ser explicado e por isso precisa do artista por trás dela. Então eu gosto muito de como o Todd Field ele vai falar de algo que poderia simplesmente soar muito arrogante, esse debate sobre o que é arte, arte pura e tudo mais, mas ele coloca num espectro muito curioso que é justamente o de defender o artista, o de defender a arte não como uma coisa pronta, como uma resposta pronta, e ao mesmo tempo ele consegue trazer duas coisas que parecem bastante opostas. Por um lado, a sátira a essas pessoas que se apropriam dessa arte pura ou dessa verdadeira arte, digamos assim, e também satirizá-las por um lado, mas também conseguir não ridicularizá-las, porque ainda assim a gente tem humanos ali. A gente precisa dos artistas humanos para essas obras existirem. Então, por isso, o filme ele sempre vai estar focando na Lydia Tarr de alguma forma, e a Cate Blanchett dá um show aqui. Eu acho muito curioso como ele vai filmar também essa personagem quase nunca em primeiro plano, muito pouco com a câmera próxima dela. Ela até cresce em alguns momentos, como nesse momento inicial que ela começa na borda da tela, digamos assim, quase fora de campo, e ela começa a dominar a tela, mas quase durante todo o filme, a partir do momento que esse mito vai sendo desconstruído, ela vai ficando cada vez mais pequena. Ela é filmada muitas vezes de longe e de costas. Então é essa personagem que acaba nessa
jornada, digamos assim, de desconstrução sendo diminuída também a partir do momento que a gente primeiro vê a pessoa, o mito, e depois a gente descobre que por trás desse mito, dessa artista, tem uma pessoa real, uma pessoa que vai ter uma relação com o mundo atual, então a cultura do cancelamento, em certo sentido. Eu acho interessante até o fato do filme nunca dar algumas respostas pra gente mais claras e deixar subjetivo mesmo, ou a relação dela com cada uma das pessoas que vão passar na vida dela, né? Com a filha, com a esposa e por aí vai. Então a gente vai ter o humano por trás da obra de arte. O Artista é um filme que, por mais que ele brinque com muita coisa, por mais que ele tenha uma sátira sutil e meio ácida, ele ainda assim é uma defesa muito forte do artista que é necessário na obra de arte. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram o filme, o que vocês acharam, se não viram, o que vocês estão esperando, o que vocês estão esperando desse filme no Oscar, e por aí vai. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.